seu coração, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de discernir a alma e o espírito. Pai, que o Senhor possa ministrar o nosso coração hoje, a palavra do Senhor que possa gerar frutos, a 30, 60 e a 100 por 1. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é que nos conduz e nos sustenta, e libera a tua unção e olhos abertos de revelação nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Lucas capítulo 15, verso 11. Essa parábola que o Senhor Jesus contou, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. Pródigo, em português, significa esbanjador, que gasta, sem limites. E os tradutores da Bíblia resolveram colocar esse título nessa parábola que o Senhor Jesus contou. Mas eu preciso te afirmar que o herói ou a figura principal dessa parábola não é o filho pródigo. O herói ou a figura principal dessa parábola é o pai. Então nós poderíamos chamar essa parábola de a parábola do pai amoroso, gracioso. Essa parábola, nós vemos lá que o Senhor começa dizendo que havia um certo homem que tinha 2 filhos. Quantos filhos, irmãos? 2 filhos. E olha o que diz, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a minha herança, a minha parte da herança. Um detalhe para você que é importante aqui. Essa parábola está sendo contada dentro de um aspecto judeu, judaico, da comunidade judaica. Então, o que o Senhor está usando aqui é essa cultura. E na cultura judaica, você não pedia herança para o seu pai. Na cultura judaica, e acho que até hoje, você não fala, pai, me dá minha herança. Porque para que a herança fosse dada, o pai deveria fazer o quê, irmãos? Morrer. Então, o que o filho está fazendo aqui? Está dizendo o quê? Pai, já que o senhor não morre, me dá a minha parte. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo isso em outras palavras, que é uma grande desonra. Uma grande desonra aos pais. Agora tem um detalhe. Quando um filho fazia algo parecido com isso, o pai poderia levar ele para a porta da cidade, chamar os juízes da cidade e mandar apedrejá-lo. Porque o menino era digno de morte. Mas o pai não fez isso. A Bíblia fala que o pai fez o quê? Vamos continuar? E ele lhes repartiu os haveres. Repartiu entre os 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, próximo versículo. Passando não muitos dias, depois que ele recebeu a herança, passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. E vivendo dissolutamente. A Bíblia diz que ele gastou tudo. Gastou tudo. Acabou com tudo. Depois de ter consumido tudo, a coisa piorou. Sobreveio o quê? Uma fome, uma crise. E olha, uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Vocês estão imaginando a cena, irmãos? Enquanto nós lemos, você tem que imaginar a cena. Próximo. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Eu acabei de te dizer que isso aqui tem a ver com a cultura judaica. Para um judeu, primeira coisa, judeu não come porco, não come bacon, ok? Você gosta de bacon? Quantos gostam de bacon aqui? Pois é, judeu não come bacon, porque é porco. Porco é um animal que era proibido pela lei ser comido. Inclusive, se você quer viver debaixo da lei, isso é uma coisa que você não deveria fazer. Você não pode comer camarão, você não pode comer porco. Preste atenção. Para um judeu, cuidar de porcos era a pior coisa que existia. Era a coisa mais imunda para um judeu. A Bíblia fala então que ele chegou no final, no lugar mais baixo. Para piorar, olha o que diz.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que ele estava desejando, irmãos? Comida de porcos. Se você é lá de Minas Gerais, você sabe o que é um chiqueiro. Se você é de Goiás também, você sabe o que é um chiqueiro. Não é um lugar muito limpo. E a comida não é uma coisa muito aparentemente gostosa. E era isso que ele estava desejando. Que coisa terrível. Agora, olha que interessante, que a Bíblia continua dizendo, verso 17. Então, caindo em si. Sabe, tem um dia que você cai em si. Tem um dia que você fala, eu acordei. Não está certo essas coisas. Não está dando certo essa situação. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. O que ele está lembrando agora, irmãos? Fala comigo. Está lembrando do quê? Está lembrando dos trabalhadores do seu pai. Está lembrando de como o pai era bom com seus servos, empregados. Está lembrando da bondade do pai. Preste atenção. Isso aqui não está aqui por um acaso. Jesus está querendo revelar algo a respeito do nosso pai. Próximo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Uau! Quando você lê isso aqui, você fala, ele arrependeu mesmo, né? Sim ou não? Mas se você for analisar, você vai perceber que, de fato, ele não arrependeu. Não arrependeu no sentido evangélico. Qual que é o sentido evangélico? É ele confessar e dizer o quê? Eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Isso aqui ele está dizendo da boca para fora. Porque o que está levando ele de volta para casa? O arrependimento ou o estômago? Então você percebe que, de fato, ele não se arrependeu. Da maneira evangélica. Ele não se arrependeu. O que está levando ele de volta para casa é a necessidade. E eu costumo dizer que as necessidades são dos maiores evangelistas que nós temos aí fora. Foi provavelmente por causa de uma necessidade que você veio participar do corpo de Cristo. Foi por causa de uma necessidade que talvez você veio. E aqui você encontrou a provisão de Deus, que é Cristo Jesus. Nós vemos então que ele volta para casa. Mas ele tem um discurso religioso bonito. Esse discurso religioso bonito é o quê? Eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Esse é o discurso. Muito bonito. Se você olha de fora, você fala, uau! Mas preste atenção, vamos continuar lendo. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Veja, o pai aqui representa um senhor, ok? Um senhor naquela época, senhor de idade. Ele vestia roupas não como as nossas. Naquela época não tinha calça jeans. Não tinha calças assim. Eram vestidos longos que os homens usavam, que vinham até a canela. E era desonroso para um homem correr, um homem de idade correr. Por quê? Se você é mulher, você sabe disso. Mulheres que têm saias até aqui, e quando são um pouco mais justas, você não consegue correr. Você vai andar assim. Sim ou não? Para você correr, o que você tem que fazer? Levantar a saia. Só que aí tem um problema. Outras coisas aparecem. Sim ou não? Sim. Então, para um senhor, vocês estão comigo, gente? Imaginando a cena? Eu não comecei a pregar, a gente só está lendo. Para um senhor correr, era uma coisa muito vergonhosa. Porque ele tinha que levantar a sua saia, sair correndo, e partes do seu corpo iriam aparecer, que não deveriam. E um senhor, ele tinha que quebrar então o seu orgulho. Se humilhar para correr. A Bíblia fala que esse pai saiu correndo em direção ao filho. Não se esqueça que Jesus está contando essa parábola para contar para você e para mim quem que é o nosso Pai Celestial. Na cruz do Calvário, Deus se expôs. Jesus, na cruz, morreu nu. Morreu nu.
sem orgulho, sem deter nada, sem pensar no que as pessoas estão falando dele, unicamente com o desejo único de nos salvar. Do mesmo modo, você vê o pai saindo correndo aqui agora, em direção ao filho. Detalhe, se ele sai correndo e o avista de longe, quer dizer que ele já estava ali, esperando o filho, há muito tempo. Era uma prática que ele tinha, de esperar o filho, olhando ali nas colinas daquelas montanhas, para ver se alguém aparecia, parecido com seu filho. Já esperava pelo filho. No dia que você foi salvo, o Senhor já esperava por você. Ele já esperava que você viesse em direção a Ele. Ele não aguentou quando te viu. Foi na sua direção, te encontrou e te salvou. Continuando o texto, a Bíblia diz que quando o pai o avistou e compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. Veja, Jesus está contando aqui a respeito de Deus, irmãos. Deus agora como pai. E a primeira coisa que você vê é um Deus afetivo. É um Deus que beija e abraça. Um pai amoroso. Continuando. Verso 21. E o filho lhe disse: pai, olha só o discurso, bonito. Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: espera lá, olha aqui para mim. Quando nós conversamos um com o outro, o que se espera é que a gente continue conversando a respeito do assunto que está sendo dito. Sim ou não? Parece que o pai não deu muito moral para aquele assunto. Porque ele já está dizendo que o pai, porém, ou seja, o pai não deu moral para o que o filho está dizendo, para o discurso evangélico que ele está dizendo, para o discurso que aparentemente é bonito, de arrependimento que ele está dizendo, porque afinal de contas, ele pisou na bola, ele gastou toda a herança, ele foi gastar essa herança da maneira mais indevida, e ele ainda desejou a morte do pai, ele desejou que o pai morresse, mas o pai não morre, porque o pai é eterno. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então ele vem com esse argumento para tentar conquistar, preste atenção, conquistar o perdão, conquistar de volta o amor do pai. E olha só o que o pai fala: trazei depressa a melhor roupa. Preste atenção, no dia que você foi salvo, você vestiu uma roupa que você não vê fisicamente, mas ela está em você. É a roupa de Cristo, é a chamada justiça de Cristo te vestiu naquele dia. Primeira coisa que você vê aqui então, na vida desse menino, é que o pai o veste. Provavelmente estava fedendo a porco, a chiqueiro. Mas agora o pai o beija, o abraça e o veste. Só que não veste com qualquer roupa, né, irmãos? Falou para trazer qualquer roupa? A roupa do servo? Não, a melhor roupa. Próximo. Trazei também e matai o novilho cevado. Veja, você está vendo aqui que tem um sacrifício sendo feito. Isso aqui também não está aqui por um acaso, mas não é o alvo da minha pregação, mas isso aqui é um símbolo da morte do Senhor Jesus. Ele é o sacrifício que foi morto em nosso lugar. Nós somos esse jovem pródigo que pisamos na bola, que pecamos contra Deus, mas pela graça nós voltamos. Por causa da bondade do Senhor, nós somos conduzidos ao arrependimento. Por causa da bondade de Deus, nós somos conduzidos ao arrependimento. Não é por causa do juízo de Deus, não é por causa do medo de Deus, é por causa da bondade de Deus, diz a palavra. A bondade traz de volta o jovem, a bondade de Deus nos trouxe para ele. Quando ele encontra esse jovem, ele veste esse jovem, dá um anel, que eu não li para você. Esse anel representava o cartão de crédito da época. Preste atenção. Isso não dá um nó na sua cabeça? O menino gastou tudo. Metade não, uma boa 44% da herança, porque a parte maior da herança era do filho mais velho. Gastou tudo, acabou com tudo. Pergunta: se é seu filho, você daria de volta para ele um cartão de crédito? Que ele pode gastar o tanto que ele quiser, ilimitado? O que você faria?
Você, no lugar desse pai, o que você faria com esse menino? Continuando. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Veja, você percebe que há festa na casa. A casa aqui é um símbolo da igreja. E tem que haver festa na vida da igreja. E a festa, ela acontece quando pessoas se convertem, pessoas nascem de novo. Essa é uma grande festa. Porque quando o perdido foi encontrado, tem que haver festa. Continuando. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Preste atenção agora. Apareceu outra pessoa aqui no texto. Nós já vimos o pai, já vimos o filho pródigo. Agora quem que é esse? Filho mais velho, o irmão do filho pródigo. E o nome da minha palavra é o irmão do filho pródigo. Provavelmente nos próximos cultos vou ministrar sobre essa parábola, porque ela é muito rica. Tem muitos detalhes aqui e princípios espirituais para nós. Mas a minha ênfase hoje é falar do irmão do filho pródigo. E a Bíblia está nos contando aqui que ele estava aonde, irmãos? Ele estava no campo, trabalhando. Fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando. E a Bíblia fala que quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Na vida da igreja tem que haver música e dança. Na vida da igreja tem que haver música, celebração, diante do Senhor. Por quê? Porque o sacrifício foi feito e nós fomos aceitos de volta. Tem que haver festa, alegria. Alguém pode dizer amém? Amém. Mas a Bíblia fala que quando esse irmão do filho pródigo chegou, havia música e dança. E ele estava vindo do trabalho. E olha o que diz o texto mais. Verso 26. Chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo? Vou ilustrar para você aqui. Esse estava no campo trabalhando para conquistar a aceitação e o amor do pai. Quando ele chega, ele pergunta para um dos criados: o que está acontecendo aqui em casa? Por que essa festa? Por que dessa festa? Aí o criado conta: olha, seu irmão que estava perdido, voltou para casa. Seu irmão que voltou para casa, seu pai agora pediu para colocar uma veste nova sobre ele. Um anel, que é o cartão de crédito Infinity. E sandália nos pés, porque ele estava descalço. Além disso, deu a ele a melhor roupa. E mandou matar um animal, um boi cevado. Você sabe o que é um boi cevado? Um boi que foi engordado para um objetivo. Provavelmente para uma festa. Quem foi que engordou esse boi? O irmão do filho pródigo. Porque ele estava trabalhando. Vamos lá. Verso 28. Ele se indignou. Qual foi a reação dele, irmãos? Primeira indignação. Primeira coisa, indignou. Preste atenção. Talvez você é alguém que vive a vida da igreja há muitos anos. Nunca saiu de casa. Nunca desviou. Nunca foi um pródigo, um filho pródigo. Talvez você é como esse irmão do filho pródigo. Está dentro de casa. Nunca saiu de casa. Está servindo seu pai. Servindo o Senhor. Dentro da casa. Mas servindo, não como filho, mas como servo. Só que tem um problema. Servos querem conquistar o amor do seu Senhor. Servos querem conquistar a aprovação do seu Senhor. Servos não são filhos. Porém, filhos, quando nascem, já nascem
no amor dos pais. Filhos, quando nascem, já nascem com o coração de um pai aprovando os filhos. Filhos, quando nascem, eles não precisam conquistar o amor do pai, porque o pai já os ama. E no caso do nosso Pai Celestial, já nos amou de forma completa, diz a palavra, quando Ele entregou o seu Filho na cruz. Então, o que nós percebemos aqui agora é que havia um desviado lá fora, mas havia um desviado dentro da casa. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque, olha o que ele vai dizer agora. Primeira reação dele foi o quê? Indignação. Fala comigo, indignação. Vamos ilustrar para os dias de hoje, irmãos? Vamos supor que você tem um irmão. E esse irmão chega nos seus pais são riquíssimos, amém? E esse irmão chega nos seus pais e fala: pai, me dá a minha herança. Seu pai pega e fala: tá bom, eu vou vender as coisas que eu tenho e vou dividir. Vou te dar a sua parte. E você está vendo essas coisas. Você está dentro da casa lá vendo essa situação. Como é que você fica nesse momento? Não é possível que o fulano está fazendo um negócio desse. Preste atenção, irmãos. O seu irmão pega, depois de um tempo que ele recebeu a herança, sai de casa. E vai gastar tudo. Acabar com tudo. Mexer com drogas, com prostituição. Acaba com tudo. Fica pobre, morador de rua. Ao olhar para as comidas nas latas de lixo, ele fica com vontade de comer, porque ele está passando fome. Pergunta. Um dia você vê esse irmão voltando para casa, sujo, parecendo um mendigo, sujo, fedendo, com a barba por fazer, com o cabelo por fazer. Você olha para esse irmão, qual é a sua reação agora? Não, pastor, eu até aceito que ele volte para casa. Vamos dar um banho nele, vamos ajudar ele. Mas aí seu pai pega e fala: vamos fazer uma festa. Vamos celebrar. Vamos matar um daqueles animais que você estava cevando, alimentando. E outra coisa, vamos dar para ele um cartão de crédito, para ele gastar com o que ele quiser. E vamos dar uma roupa nova para ele. Uma veste nova. Que naquela época era uma coisa muito cara. Como que você ficaria? Talvez eu não fui muito claro, né? Vamos pensar de outra maneira? Vamos pensar que lá no seu trabalho tem uma pessoa que chegou tem pouco tempo e você já está lá há muito tempo trabalhando. E ela está lá só há 6 meses trabalhando. E aí você tem orado a Deus para que o Senhor te abençoe. Afinal de contas, você jejua, você ora, você lê a Bíblia. Você é um crente fiel. E essa pessoa que chegou lá, eu gostaria que cessasse toda a movimentação, por gentileza. Essa pessoa que chegou lá, tem 6 meses. Ela é promovida e você não. Está lá há 5 anos, sendo fiel ao seu patrão, ajudando a empresa. Como é que você se sentiria? Fala comigo, gente. Injustiçado, obrigado pela palavra, Poli. Injustiçado. Injustiçado por quê? Porque na sua cabeça, quem que merecia ser abençoado? Quem que merecia ser promovido? Você? Me parece que o filho pródigo aqui, ele não merecia. É verdade ou não? E me parece que o filho que não saiu de casa, pensava que ele merecia a bênção do pai. Sim ou não? Sim. E aqui nós temos uma situação. Preste atenção agora. O que levou esse menino a ficar indignado? O que levou ele a dizer isso aqui agora? Verso 29. Há tantos anos que te sirvo. Tantos anos eu estou nessa igreja, servindo o Senhor. Orando. Bonito, né? Jejuando. Cuidando das pessoas.
Chega aqui mais cedo, monta os banners. Quantos anos eu estou aqui servindo, sem transgredir uma ordem tua. Que me parece que esse homem é fiel mesmo, né? Porque ele não transgredia nenhuma ordem, nenhuma lei, nenhum mandamento. Aqui você já começa a ver a hipocrisia, porque nenhum homem consegue obedecer a lei ou os mandamentos. E nunca me deixe um cabrito sequer para alegrar-se com meus amigos. Veja, ele está injustiçado no coração dele. Ele está cheio de merecimento, cheio de justiça própria. Filipenses diz para nós, o apóstolo Paulo diz, e ser achado nele, no Senhor Jesus, sem justiça própria, que procede da lei, senão na justiça de Cristo, que procede da graça. Veja, esse menino, que é o irmão do filho pródigo, ele está cheio de justiça própria. Por quê? Porque isso aqui tem a ver com os crentes de hoje. Essa parábola não foi colocada aqui por um acaso. Porque esse menino estava dentro de casa, desviado. Esse menino estava dentro de casa, sem experimentar do amor do pai. Esse menino estava dentro de casa, sem experimentar do que o pai estava oferecendo para ele de graça. Era só ele ter pedido, era só ele ter falado com o pai. E ele então condena o pai porque está aprovando o seu irmão que não merecia. Por que ele faz isso? Porque ele achava que ele merecia. Toda vez que você acha que você merece, você vai ficar indignado com alguma situação, depois você vai reclamar. Toda vez que você acha que você merece, você vai ficar indignado com alguém e vai reclamar, vai falar mal daquela pessoa. No caso aqui, o filho pródigo está reclamando do seu irmão. E olha o que ele diz. Só um detalhe. Qual que é o resumo dos dois maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sim ou não? Quando ele vai falar do irmão, próximo verso 30. Vindo, porém, esse teu filho, não é nem irmão dele. Ele é o quê? Filho seu. Irmão meu, não. E parece que ele está descumprindo um mandamento aqui, que é amar o próximo. Sim ou não? Porque no coração dele ele está com raiva do irmão. Está com ódio do irmão. E na mentalidade desse mundo, parece que ele tem razão. E aqui eu vou abrir um parêntese. A Bíblia fala a respeito de Esaú e Jacó. A Bíblia fala que Jacó amou a bênção. Esaú desprezou a bênção de Deus. Certa vez a Bíblia fala que, chegando a época de receber a bênção, Jacó foi lá e fingiu ser Esaú. Ser Esaú para o pai. E ele usurpou ou tomou a bênção do seu irmão. E como que ele fingiu? A Bíblia fala que ele usou pele de carneiro. E ele foi e fez um prato para o seu pai. E o seu pai falou, olha, chega mais próximo, porque a voz é de Jacó. E ele tocou, o pai tocou nele e sentiu o pelo de carneiro, porque Esaú era cabeludo. E quando ele tocou, ele falou, verdadeiramente é meu filho Esaú. E ele então abençoou Jacó no lugar de Esaú. Pergunta. Quando você ouve essa história, o que acontece na sua cabeça? Você fala, que absurdo. O cara mentiu, porque ele mentiu para um velhinho, sim ou não? Jacó mentiu para o seu pai, velho. Só que tem outra questão, cego. Velho e cego. E foi abençoado. Você não fica horrorizado com um negócio desse, não? Parece que tem um problema no céu agora. Tem alguma coisa errada nesse mundo. Porque ele não merecia e foi abençoado. Esaú, se você for ver a vida dele, é um cara certinho, arrumadinho, bonitinho, cheirosinho. Faz tudo certo. Quer agradar o pai? Não mente. Não rouba o seu irmão. Mas não foi abençoado. Você não fica maluco com a história dessa? E agora você vê mais uma vez aqui o Senhor Jesus contando a respeito do seu pai. E o filho pródigo foi lá, pisou na bola.
desfrutou dos prazeres desse mundo. Chega agora, é abençoado. E o que está lá dentro da casa, vivendo dentro de casa, nunca desviou, nunca foi para o mundo, nunca fez nada, aparentemente. Esse agora está indignado, injustiçado. Isso aqui tudo, irmãos, tem a ver com uma coisa só, com o véu. O que é o véu? O véu é a lei, é o princípio do merecimento. Eu trabalho, o que eu tenho que receber no final do meu trabalho? Salário. O apóstolo Paulo usa esse exemplo muito claro em Romanos, que o trabalhador, ele vem, trabalha e recebe o salário. Mas aquele que não trabalha e recebe, isso não é dívida. Preste atenção. Preste atenção, olha aqui. O apóstolo Paulo, ele dá esse exemplo, falando da lei. Você obedece à lei. Obedece à lei. Para ser o quê? Abençoado e aceito. Mas aquele que depende da graça de Deus, ele não faz algo para ser. Porque ele já é filho, ele recebe. Preste atenção. Alguém lembra o que aconteceu no dia que o Senhor Jesus foi batizado? A Bíblia fala que os céus se abriram e uma voz veio do céu e dizia: este é meu filho amado, do qual eu tenho todo o meu prazer. Aquilo ali não está ali por causa de Jesus, está ali por sua causa e por minha causa. Preste atenção. Jesus havia começado seu ministério até aqui? Não. Havia ressuscitado algum morto até aqui? Não. Havia curado algum enfermo até aqui? Não. Sem obras nenhuma, Deus está falando para ele que este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por quê? Porque você não tem como conquistar uma posição em Deus pelo seu esforço próprio. Você só pode ter aquilo que Deus te dá de graça. A Bíblia fala que o Senhor Jesus saiu dali com essa palavra: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E foi para onde, irmãos? Para a glória? Não, foi para o deserto. Estão comigo, gente? Foi para o deserto. Ser o quê? Tentado. E o que fez ele vencer a tentação? Apesar que Jesus não podia pecar. Mas o que fez ele vencer a tentação? Que palavra? Satanás chega nele e fala: olha, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele está dizendo? O diabo. Se você é, faz algo para provar que você é. Que é o que todo mundo lá fora fica pedindo para você. Você não é crente? Você não é crente? Então prova. Faz isso. O diabo está fazendo a mesma coisa. E Jesus fez o quê? Provou? Não. Transformou pedras em pães? De jeito nenhum. Por quê? Porque a palavra na boca de Deus é suficiente para ele. Se Deus está dizendo que ele é o filho amado, porque Satanás não usou essa palavra amado, só usou filho. Ele tirou o amado. Porque o que te faz vencer a tentação é saber que você é filho amado. Te faz andar em vitória diante do Senhor, né? Não caindo nas tentações, é saber que você é filho amado, a identidade que você tem. Sem merecimento. Não é porque você fez uma coisa boa, ajudou os pobres, obedeceu, fez isso ou aquilo. Simplesmente porque Deus disse. E Deus disse que aquele que crê no Senhor Jesus, ele é salvo e se torna filho. E filho amado. Isso basta. Você vai ver então que Jesus não cai na tentação do diabo de querer mostrar para ser, porque ele já era. Você também não deveria cair nessa tentação de ficar mostrando para ser, porque você, aos olhos de Deus, já foi constituído por ele como filho e filho amado. Quando você entende isso, irmão, seu relacionamento com Deus muda. Seu relacionamento com Deus muda a tal ponto que você não se torna mais o irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo, ele quer o tempo inteiro conquistar o amor do pai. O tempo inteiro ele está trabalhando e querendo obedecer para poder ser aceito. E dentro da vida da igreja há muitos irmãos que assim o fazem. Porque foram ensinados errado.
Você tem que partir do princípio que você já é um filho amado. Você já foi feito filho. E o seu comportamento não te define. O que define é o que Deus diz a seu respeito. Se você voltar um pouquinho, lá em Gênesis. Qual que foi a tentação do diabo para Eva? Que ela caiu. A Bíblia fala que Deus os havia criado à imagem e semelhança dele. Eles já eram a imagem e semelhança de quem, irmãos? De Deus. De Deus. E Deus falou para eles, colocou eles num jardim. Detalhe, Deus criou eles para trabalhar? Criou eles para trabalhar? Não. Por quê? Porque já colocou eles num lugar pronto, jardim de delícias, para desfrutar do que Deus criou. Deus os criou então para desfrutar daquilo que Ele criou. E esse irmão do filho pródigo, como que ele está querendo relacionar com o seu pai? Com base no trabalho. Lembre disso. Guarda essa palavra. Porque trabalhador é digno do seu salário. A mentalidade dele é comercial em relação ao seu pai. A Bíblia diz então que ali no jardim tudo estava pronto. Mas tinha uma árvore que eles não deveriam comer dela. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo dia a Bíblia fala que a serpente chegou. E foi falar com quem? Com Adão? Falou com a mulher. Ele alcançou espaço na mulher. E ele disse o que para a mulher? Deus não disse para você não comer desta árvore? Mas eu te digo, em outras palavras, pode comer, não tem problema. Na verdade é porque Deus não quer que você se torne igual a Ele. Uau! Preste atenção, irmãos. Deus já não havia dito que Eva e Adão eram sua imagem e semelhança? Sim ou não? Sim, já havia dito. Mas, o que a serpente está dizendo? No dia que você fizer algo, é que você vai se tornar igual a Deus. Me parece que é a mesma tentação que ele estava fazendo com Jesus. Porque no dia que você transformar pedra em pão, aí sim eu vou ver que você é o Filho de Deus. Em outras palavras, faça algo para ser aceito. Faça algo para ser aprovado. Para se tornar. O Evangelho não é assim, filho. O Evangelho, Jesus fez algo tão poderoso. Ele trabalhou o trabalho que você não poderia realizar. E agora, Ele está dando o salário que Ele deveria receber para você. Esse é o Evangelho. Isso dá um nó na cabeça de qualquer um que vive no sistema desse mundo. Porque o sistema desse mundo é merecimento. Meritocracia. É os melhores, os maiores, os mais ricos, os mais capazes. Esses são os favorecidos desse mundo. Mas nas parábolas do Senhor Jesus, os últimos, os que não podem, os pequenos, aqueles que não têm condição, esses eram colocados em primeiro lugar. Então o sistema do céu é inverso do sistema desse mundo. E por qual sistema você quer viver hoje? Pelo sistema do merecimento? Pelo sistema de aquilo que você faz algo para alcançar aquilo que Deus já te deu? Será que esse é o sistema que você quer viver hoje? Ou você quer fazer o que a palavra diz? Da maneira que você foi salvo, caminhe pela mesma maneira. Você recebeu a salvação de que maneira? Pela graça, mediante a fé. Qual é a maior de todas as bênçãos? Fala comigo, salvação. Porque sem ela você não pode receber nenhuma das outras. A maior de todas as bênçãos você recebe ela como? Crendo com o coração e confessando com a sua boca. E ela é, conforme Romanos diz, de graça, mediante a fé. Você não viu fisicamente, mas creu, sabendo o que aconteceu dentro de você. Então a maior de todas as bênçãos você recebe crendo e confessando. Como que você recebe as outras bênçãos? Se a maior é assim, como que são as outras, irmãos? Pela graça, mediante a fé, crendo e confessando. Mas,
Veja a mentalidade do irmão do filho pródigo. O Senhor não me deu nem um cabrito para eu comer com os meus amigos. O que ele está dizendo para o pai? O Senhor nunca me deu nada. Eu trabalhei, e o Senhor me trata com injustiça. Está chamando Deus de quê, irmãos? De injusto. Essa parábola foi contada para os fariseus, porque os fariseus representam esse irmão do filho pródigo. Os fariseus eram assim. Os fariseus eram legalistas. Por isso a parábola também se aplica hoje. Porque se no nosso coração há legalismo ainda, você é o irmão do filho pródigo, precisa ser alcançado dentro da casa. Qual que era a mentalidade dele? Eu ainda não fiz por merecer, por isso que eu não pedi. Essa era a mentalidade dele. Pastor Aloysio, pastor que fundou a Videira, inclusive, ele tem um testemunho muito interessante. Ele disse que, quando ele foi consagrado a pastor, tempo integral, ele perguntou o que um pastor tem que fazer para ser um bom pastor diante de Deus. Tem que orar, pelo menos 1 hora por dia, tem que jejuar durante a semana, tem que meditar nas escrituras, aconselhar as pessoas. Ele falou, 1 hora por dia é razoável. É uma coisa que tem que ser feito, acho que é importante. Porque se eu orar, Deus então vai me abençoar. Aí ele foi ler um livro do Po Yan Shu. O pastor, acho que já faleceu, mas é da maior igreja do mundo. A Bíblia, o livro diz que ele orava 6 horas por dia. E ele falou o quê? É por isso que a igreja dele é grande. Porque ele ora 6 horas por dia. E aí um dia ele foi na conferência. E lá na conferência apareceu um pastor coreano lá. Que disse que pastor que é pastor, que não ora pelo menos 8 horas por dia, não pode ser pastor. Ele falou, não consigo, Jesus. É 2 horas, ou é 4 horas, ou 6 horas, eu não consigo ser esse pastor. Eu não consigo. Eu desisto hoje. Ele diz isso. E um dia, foram entrevistá-lo. Um canal americano foi entrevistá-lo em Goiânia. E naquela ocasião, a igreja Videira já tinha mais de 100 mil membros. E chegaram nele e falaram, pastor, qual é o segredo? Sabe qual foi a resposta dele? Eu não sei. Por quê? Não fui eu que fiz. Não foi minha oração. Não foi a minha obra. Foi simplesmente a graça de Deus. Então não tenho segredo. Não tenho fórmula para te dizer. Não tenho 7 passos. Não tenho nada para te dizer a respeito disso. Só sei que Deus fez pela sua infinita graça. Talvez é porque eu era o último da fila. Ele foi e me escolheu. Preste atenção. Esse é o coração daqueles que receberam a graça de Deus. Tanto o filho pródigo, quanto o filho que estava dentro da casa, estavam desviados. Um, querendo conquistar o amor do pai e a aprovação. O outro, querendo ser tratado apenas como servo. Os dois estavam na doutrina errada, na imagem errada de Deus. Porque para com Deus, os dois já são filhos e não servos. Você só pode servir a Deus depois de você entender que você é filho. Do contrário, você não pode servir a Deus. Os dois já eram filhos, já eram aprovados, aceitos pelo pai, mas não puderam desfrutar do amor do pai. O filho pródigo desfrutou do amor porque ele voltou para casa e recebeu graça sobre ele. Recebeu tudo que ele não merecia. Agora o filho que estava desviado dentro de casa, ele não conseguiu desfrutar do amor do pai. E a parábola encerra com ele do lado de fora. Não conta que ele entrou para casa para celebrar na festa. Por que ele não conseguiu desfrutar do amor do pai? Sendo que o pai ainda disse para ele, olha filho, tudo que eu tenho é seu. Qual que era a mentalidade dele? Eu entendi que tudo que o Senhor tem é meu, mas eu não mereço. Eu tenho que fazer por merecer. Já ouviu essa palavra? Para poder então ser abençoado. Mas Deus está dizendo o quê? Pois bem, a minha bênção é para quem não merece.
A pessoa mais qualificada aqui nesse ambiente hoje é aquele que entendeu que não merece. Esse é o que vai ser mais abençoado pelo Senhor. Se você entendeu isso, filho, você foi liberto da lei. E seus olhos se abriram para a graça de Deus. Se é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que você tem um casamento abençoado, é pela graça que você tem filhos abençoados, é pela graça que você tem trabalho abençoado nesse país, pela graça que você tem respostas à sua oração. Tudo é pela graça. E se é de graça, não é pelo merecimento. Porque merecimento é o contrário de graça. Merecimento, mais uma vez, é eu faço algo e eu sou o quê? Abençoado. Graça não. Eu não fiz nada. Cheguei aqui de mãos vazias. Nem trabalhei, mas vim receber o salário. Isso não é loucura? Pois bem, não é que não teve o trabalho. É que eu não fiz o trabalho. Outro fez o trabalho por mim. E esse outro se chama Jesus. Ele fez o trabalho de forma perfeita. E agora eu venho receber aquilo que Ele me deu por herança, o salário. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, sem pecado, sem mácula, se apresentou como um cordeiro perfeito em nosso lugar. Para morrer em nosso lugar, levar a nossa condenação, o nosso juízo, a nossa maldição, e nos dar agora as bênçãos reservadas a nós, por meio dele. Veja, é pela graça. Qual é o mérito? Nenhum. Eu vou encerrar com isso. Quantos creem que o apóstolo Paulo era um grande homem de Deus? O apóstolo Paulo, em suas primeiras cartas, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Você acha que ele diz isso porque ele quer mostrar humildade, simplesmente? Não, porque ele sabia que ele era o menor dos apóstolos. Mas eu te digo, ele foi o menor dos apóstolos? Foi o maior dos apóstolos. Foi o que mais escreveu. Mas ele tinha consciência que ele era o mais improvável. Saiba disso. Improvável. Não merecia. Ele mesmo diz: não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja do Senhor. Inclusive matou alguns irmãos. Ele dizia isso. Será que é porque ele ficava debaixo de condenação? Não, não. Porque ele entendeu que ele era um improvável. Não deveria estar ali. Depois, a revelação aumenta. Ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Por que ele disse isso? Você acha que ele ficava pecando? Você acha que ele saía por aí pecando? Por isso que ele diz isso? Não. Porque aquele que foi muito perdoado, foi muito amado, diz o Senhor Jesus. Ele tinha consciência, ele tinha revelação do tanto que ele foi amado. Por quê? Ele foi muito perdoado. Por isso ele dizia, ele tinha essa consciência que ele foi o pior dos pecadores, o maior dos pecadores. Agora, preste atenção. Esse que não se dizia o maior dos apóstolos, e se dizia o maior dos pecadores, em Romanos 9 ele diz: tomara pelos meus patrícios, pelos meus irmãos judeus, eu me tornasse anátema, amaldiçoado, se isso pudesse salvá-los. O que ele está dizendo? Se eu fosse separado de Cristo, amaldiçoado, e se com isso meus irmãos fossem salvos, eu gostaria de fazer isso. É isso que ele está dizendo. Qual que é o coração do apóstolo Paulo? O mesmo de Jesus. Porque Jesus na cruz foi amaldiçoado para te salvar. Jesus na cruz foi separado do Pai, num determinado momento que ele recebeu o nosso pecado, para nos salvar. Ele está com o mesmo coração do Senhor. Qual que expressou mais amor? Sabe quem que expressa mais amor? Quem vai para os caminhos de humildade. Porque ali você encontra a graça de Deus e expressa o amor de Deus. O apóstolo Paulo poderia se vangloriar como o maior dos apóstolos, mas não fez. Ele foi para o lugar mais baixo, mais humilde, dizendo o quê? Não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Depois ele desce mais um pouco, a revelação aumenta. Ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Agora ele fala isso algo mais ainda elevado. Ele diz: tomara eu fosse amaldiçoado em favor dos meus irmãos judeus. Esse é o coração de todos os filhos hoje. Quando você vê o filho pródigo,
indo para fora, tomara eu tivesse agora poder para interceder por esses que estão se perdendo lá fora. Sabe, o apelo hoje para você é o apelo para o filho que está dentro de casa, mas está desviado do coração para com o pai. Talvez você está servindo a Deus. Você vem aqui para os cultos, serve. Você vai lá na célula, serve. Mas seu coração está distante. Talvez você está se relacionando com Deus baseado no seu merecimento, no tanto que você ora, no tanto que você jejua, ou no tanto que você faz algo bom, esperando que de Deus venha alguma aceitação. Mas hoje é o dia de você libertar dessas coisas. E se você está desviado dentro da casa, hoje é o dia de você voltar para o seu pai. Talvez você não foi para o mundo. Eu acredito que vocês não foram. Mas talvez o seu coração está longe do seu pai. E você pode voltar agora. Apenas receba o amor do seu pai. Que diz o quê? Você é meu filho amado, do qual tenho todo o meu prazer. Não porque você realizou alguma obra, não porque você fez alguma coisa boa, justa, simplesmente porque você é o meu filho. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos, se puder ministrar uma canção. Sabe, com os olhos fechados, pensa nisso. Essa parábola foi contada por sua causa. E ela atinge a nós, num determinado momento, como filhos pródigos. Mas em outro determinado momento, ela nos atinge como irmãos do filho pródigo. Eu creio que hoje é o dia de você se libertar desse véu, dessa imagem que você tem a respeito de Deus. Olhe para Ele agora como seu Pai. O Espírito do Senhor está em você hoje, o Espírito do seu Pai. E Ele testifica no seu coração que você é amado, um filho amado. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele testifica em nossos corações que nós somos filhos. Você é um filho amado, filho amado. E se em algum momento você percebeu que estava desviado do seu pai, dentro da casa, mesmo dentro de casa, relacionando-se com Ele baseado numa troca, relacionando com Deus baseado em trocas, ou necessidade de ser aprovado por Ele, necessidade de ser aceito por Ele, de receber elogio dEle. Saiba que agora, em nome de Jesus, o Pai já te diz hoje que você é o filho amado em qual Ele tem prazer. Hoje mesmo Ele já diz isso para todos nós que somos filhos. E o que nos qualifica é a sua palavra, o que nos qualifica é aquilo que Ele diz a nosso respeito, o que nos qualifica é aquilo que Ele já falou a nosso respeito. Deus, ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu peço para que o Senhor vá ao encontro de cada coração aqui nessa noite. Pai, ajusta a crença para que ela seja de acordo com a tua escritura, de acordo com a tua palavra. Nós ficamos apenas com o que a sua boca já disse, Senhor.
testemunho que o Senhor já deu a nosso respeito. Nós que cremos no Senhor. Espírito Santo, eu peço para que nesse instante o Senhor constrange o coração dos meus irmãos. Aqueça o coração deles agora. Aqueça-os com o amor do Pai nesse instante. O amor sem merecimento, sem justiça própria. O amor que é gratuitamente derramado em nossos corações por meio do Senhor. Libera esse amor que nos constrange, que é revelado, Senhor, a nós por meio de Jesus Cristo. Porque a Tua palavra mesmo nos garante que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Teu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, eu peço para que nesse instante o Senhor constrange o nosso coração com esse amor. Porque aquele que não poupou o seu próprio Filho, como diz as Escrituras, não nos dará gratuitamente com o Filho todas as outras coisas. Senhor, nós somos gratos ao Senhor nessa noite. O seu amor nos constrange. O seu amor nos constrange a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E filhos de Deus são aqueles que são chamados pelo teu nome. Oh Espírito Santo, constrange o nosso coração nessa noite. Tira toda frieza do nosso coração e ministra o teu amor em nós. Estenda a sua mão. Repete essa oração comigo, todos vocês. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio no favor imerecido. Eu creio que o Senhor me amou sem eu merecer. O Senhor morreu na cruz sem eu merecer. O Senhor pagou o preço por mim sem que eu merecesse. Senhor Jesus, eu recebo o dom, o presente do Senhor sobre a minha vida, o dom da justiça. Eu recebo agora, de graça, pela fé no Senhor. E eu creio que o Senhor hoje transforma o meu coração para não estar mais desviado do Pai, mas reconciliado com Ele, para viver a comunhão da casa, da família em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu abençoar a sua semana. Estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu coloco na Tua presença os Teus filhos amados que aqui estão. Pai, que nessa consciência eles possam sair daqui nessa noite, sabendo que o Senhor é por eles, não contra eles. Sabendo que o amor do Senhor é derramado no coração deles. E aonde eles forem, a identidade deles é filhos de filhos amados. Pai, abençoa a semana dos meus irmãos. Coloca-os no lugar certo, na hora certa. Livra-os de todo acidente, de todo mal, de todo homem maligno de Belial. Pai, em nome de Jesus, guarda a casa deles, guarda a família deles e prospera-os nessa semana no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados.